Vamos abrir no texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, continuando o nosso estudo nos cinco pontos do calvinismo, né? Já estudamos 5 solas, 5 pontos do calvinismo, em que é reafirmada a doutrina bíblica da salvação do homem, tendo como elemento principal, doutrina principal, a soberania de Deus. Então, nós vamos ver hoje o segundo ponto. O primeiro, que foi a depravação total, a condição do homem caído em Adão, que o incapacita e o impossibilita totalmente de produzir alguma coisa boa para a sua salvação, que coopere para a sua salvação, dependendo totalmente da graça de Deus, atuando do início ao fim na sua salvação. Então, o segundo ponto é que Deus elege aqueles que vão ser salvos, Deus escolhe, predestina aqueles que vão ser salvos antes da fundação do mundo, baseado em sua soberana vontade. Daí a ideia incondicional, que não está condicionada a nenhuma circunstância humana, a nenhuma obra, a nenhuma ação, nenhum mérito, nenhuma circunstância. Deus não está atrelado ou dependente de nenhuma circunstância para fazer o que ele deseja fazer. Então, a doutrina da eleição incondicional ensina, né, que Deus, então, escolhe alguns de acordo com a sua vontade para a salvação e pretere outros e deixa outros na sua condição natural em Adão para receberem a justa punição dos seus pecados. Apesar da doutrina da eleição incondicional não entrar no mérito da dupla predestinação, o calvinismo também defende, de alguma maneira, a dupla predestinação, de que o homem é predestinado para a salvação e destinado ao inferno, à condenação eterna pelos seus atos, pelos seus pecados. Mas a ênfase é que a eleição, a escolha divina para a salvação, ela é incondicional. Vejamos aí o texto de Romanos 8, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu beneplácito, porque, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque os calvinistas apresentam este ponto, né, ali na controvérsia em Dort. Porque os arminianos também defendem a eleição, porém é uma eleição estranha, porque eles dizem que Deus elege aqueles que ele vê potencial para crer, aqueles que Deus prevê uma fé. A ideia da fé preveniente, né, que é prevista, baseado nesse texto de Romanos, onde o Senhor diz que, segundo a presciência é o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas, mas Deus tem um conhecimento prévio daquilo que ele mesmo estabeleceu. Deus não tem um conhecimento prévio de coisas que ele não sabe, não tem noção. Deus não prevê o futuro, né? Na cabeça arminiana parece que Deus prevê futuro, ou seja, ele vê o futuro esse que ele não determinou. Não é isso. É diferente do profeta. O profeta, ele, de alguma forma, a gente diz que o profeta prevê o futuro, que na realidade não é prever o futuro, né? Na realidade, o profeta, ele vê o futuro estabelecido por Deus através de um processo de revelação. Mas Deus, quando a Bíblia fala de presciência, de conhecimento prévio de Deus antes que as coisas aconteçam, isso significa que Deus, como aquele que decreta todas as coisas,
tem o conhecimento de todas elas antes delas acontecerem. Mas quando a Bíblia também fala da presciência de Deus, não só do conhecimento daquilo que Deus traçou, mas quando fala que Deus tem uma presciência, isso também significa que Deus consegue, aí sim, prever todas as possibilidades lógicas e matemáticas para os acontecimentos. E ao prever todas as possibilidades, ele escolhe uma dessas possibilidades. Isso é a ideia do decreto. Então, quando ele diz assim, eu quero que seja por aqui, isso significa que ele já viu todas as possibilidades e escolhe aquela que ele considera boa, melhor para o seu plano. Então, quando a Bíblia fala da presciência de Deus, também ela está falando de Deus antevendo todas as possibilidades, vertentes, consequências de tudo que ele vai escolher. Então, é um conhecimento muito amplo de Deus. Não é só conhecer o que ele determinou, mas o que ele também descartou. Todas as possibilidades e circunstâncias e consequências e resultados. Então, o texto diz que Deus, pela sua soberana vontade, escolheu. Então, os arminianos dizem que Deus escolhe sim, mas escolhe aqueles que ele previu uma fé, que ele antecipou, que ele viu antecipadamente uma possibilidade. Então, no final das contas, Deus apenas se acomoda à escolha do homem. Essa é a visão arminiana. A igreja é uma comunidade de escolhidos, porque na realidade Deus os chama de escolhidos os que escolheram crer. É estranho, né? Esquisito. Se é o homem que, final das contas, escolhe crer, Deus não escolheu nada. Então é uma eleição estranha. Então os calvinistas reafirmaram que a eleição divina, se existe uma eleição, uma escolha, uma predestinação para a salvação, ela não está condicionada a nenhuma circunstância que Deus viu antecipadamente, ou qualquer circunstância, porque a fé não é uma condição que Deus coloca para a salvação, mas a fé é um meio, a fé é um resultado do plano de Deus, da escolha de Deus, que é isso que nós vamos ver. Então os arminianos pegam muitos textos que falam, porque os que crerem serão salvos, os que creram foram salvos, e então se creres, então é como a Bíblia coloca isso como uma condição, uma aparente condição, eles dizem então que no final das contas, nenhuma escolha divina é determinante. O que é determinante é a crença, a escolha para crer do homem. Então o calvinismo ensina que as doutrinas da graça ensinam que, de acordo com a Bíblia, a eleição do homem é baseada não nas condições humanas, mas na vontade de Deus. Por isso que é incondicional. Não é condicionada a nenhuma circunstância, nem mesmo a fé, mas a vontade soberana de Deus. Deus não escolhe quem escolhe crer. Deus escolhe quem Ele quer e leva a crer. É isso que nós vamos ver. Então, na realidade, a doutrina ensina que Deus, em sua soberania, escolheu dentre os seres humanos alguns para serem salvos e destinou outros à condenação, deixando-os em seu estado natural, caídos em Adão, para receberem a justa punição. Então, primeiro nós vamos ver que quando a Bíblia fala de eleição e de predestinação, ela vai mostrar que Deus soberanamente não apenas escolheu homens para a salvação, mas Deus também fez outras escolhas, que são chamadas de eleição ou predestinação, que não estão necessariamente ligadas à salvação. Então mostra que Deus não só estabeleceu o destino de salvação, o destino eterno de suas criaturas,
mas Deus também escolheu, fez escolhas especiais dentre as suas criaturas para outros fins. Por exemplo, a Bíblia fala que os anjos não são salvos, não existe salvação para os anjos, apesar de que os anjos também foram atingidos pelo pecado. Porém, a maneira como Deus tem anjos santos e justos não é por meio de redenção. A maneira que Deus escolheu lidar com os anjos foi uma maneira diferente que Deus escolheu lidar com os homens. O que significa? Com os homens, Deus escolheu a maneira de levar toda a humanidade à queda em Adão. Então, como foi que Deus traçou o plano da salvação dos homens? Lidar com os homens. Permitir que toda a humanidade caia em Adão, toda a humanidade seja corrompida em Adão, condenada em Adão, e uma parte dessa humanidade, que são os eleitos, sejam redimidos, salvos pela obra de Cristo. Essa é a maneira que Deus escolheu lidar com a humanidade. Quando se trata dos anjos, não. Ou seja, Deus não traçou o plano de conduzir todos os anjos à queda e regenerar os eleitos. Não. O que foi que Deus planejou com os anjos? Permitir que uma parte caísse com Satanás. Essa parte caída não tem redenção, não há nenhum plano de redenção para anjos. Jesus não morre para a redenção de anjos, Jesus só morre para a redenção de homens. Então, como é que Deus tem anjos santos? Ele escolhe uma parte desses anjos para serem preservados no seu estado original. Assim como os homens, os anjos foram criados santos, justos e perfeitos. Diferente dos homens, os anjos eleitos não passam pela queda, são preservados em seu estado original. Os anjos caídos viram demônios porque são seres que não têm regeneração. São seres caídos de maneira irremediável. Não há redenção para anjo. Então, ou o anjo foi eleito para ser preservado em seu estado original, ou destinado à queda com Satanás. Por exemplo, vamos ver alguns textos que nos mostram isso. Lá em Marcos 8:38, tudo isso para mostrar que como Deus soberanamente conduz não apenas o destino eterno de salvação e condenação das suas criaturas, mas o destino eterno de todas as suas criaturas, principalmente as conscientes e morais, como anjos e homens, e como ele o faz de maneira soberana e distinta, tratando-se de homens e anjos, mostrando a soberania de Deus na escolha do destino de suas criaturas. Vejam aí, Marcos 8:38, o irmão abra 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, e outro irmão, 2 Pedro 2:4. Sim. Isso, muito bem. É essa expressão aí. Jesus está anunciando a condenação, a ratificação da condenação dos que rejeitarem ele. Ele diz, quando vier, aí ele está falando de seu retorno para estabelecer o seu trono de julgamento, né, dos homens. Aí diz, vindo a glória de meu Pai com os santos anjos. Então essa expressão santos anjos são os anjos que estão servindo ao Senhor, os anjos que não caíram com Satanás, esses que estão diante de Deus, a serviço de Deus e de Cristo, que aí são chamados de santos, porque são os anjos que foram preservados no seu estado original. Então são anjos, não são demônios, então são anjos preservados em seu, então ele chama esses anjos de santos anjos, porque são anjos em seu estado original, como Deus criou. Anjos sem pecado, anjos sem qualquer mácula, anjos santos do Senhor. Então Cristo claramente fazendo referência a este grupo de anjos
que são santos porque estão preservados em seu estado original, certo? Que em outros textos, aí Cristo chama eles de santos. Santos, Cristo lá, vindo da glória, vindo dos céus, da glória do Pai, da presença de Deus, ladeado dos santos anjos de Deus. Aí, em 1 Pedro 5, 21, 1 Timóteo, 2 Pedro 2, 4. 1 Timóteo 5, 21. 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, claramente falando da parte caída dos anjos, né, que caiu junto com Satanás, claramente dizendo que estes anjos, ao caírem com Satanás, são encerrados, ou seja, colocados em um estado de condenação irremediável, ou seja, a ideia de que eles estão encerrados, encarcerados, não que estejam já no inferno, alguns interpretam isso como estando já no inferno, no sentido de já estando no lugar do inferno, no lugar da condenação, mas destinados ao inferno, de maneira que isso não pode mudar essa ideia de Paulo, dizendo que não houve, que como Deus agiu com justiça, não houve misericórdia e compaixão para anjos caídos, não houve nenhuma misericórdia, nenhuma compaixão estendida a anjos caídos. E imediatamente ao cair, sua corrupção os transformou em demônios, e demônios condenados ao inferno, de tal maneira que essa condenação não se revoga, não tem como mudar. Essa é a ideia. Deus os encerrou a esta condição, os escravizou a esta condição. É isso que ele está dizendo. Não tem redenção, não tem possibilidade de redenção para anjos. A outra parte que Jesus chamou de santos, anjos, Paulo vai chamar, aqui, o texto foi de Pedro, Paulo vai chamar de anjos eleitos. Quem achou, leia aí 1 Timóteo 5, 21. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Paulo está orientando Timóteo, né, dando instruções pastorais, invocando, né, aí como testemunha Cristo, Deus, o Espírito Santo e os anjos, e que ele chama aí de anjos eleitos. São os mesmos aos quais Cristo se referiu como anjos santos. Isso significa que esses anjos que Deus escolheu para serem justos e santos foram preservados em seu estado original, chamado. Então, Deus elegeu anjos, mas não para redimi-los, não para salvá-los de uma queda, mas para preservá-los da queda, para que não caíssem, preservando-os em seu estado original, para livrá-los da queda, preservando-os em seu estado original. Isso mostra como a soberania de Deus lida com o destino dos homens, dos anjos, certo? Os destinados à queda e os predestinados, eleitos à preservação de justiça e santidade, diferente dos homens. Então, é um tipo de eleição. Outro tipo de eleição, que a Bíblia também fala, é a eleição nacionalista, de nações. E aqui, especialmente, a eleição de Israel enquanto nação. Então, quando Deus escolhe a nação de Israel, a linhagem de Abraão, é uma eleição que visa a revelação da salvação, mas não é o objetivo único a salvação, mas é a escolha de um povo para ser separado por Deus para receber benefícios especiais. Então, a eleição de Israel é uma eleição nacional, étnica. Então, é um tipo de eleição específica que não leva necessariamente à salvação. Por isso que Paulo diz, nem todo judeu é hebreu de verdade. Paulo fala de uma eleição dentro da eleição. Então ele fala que dentro da eleição de Israel, enquanto o povo da aliança, um povo separado,
Deus elegeu dentre eles alguns para a salvação. Não elegeu todos para a salvação. Aí você vê Paulo falando sobre isso em Romanos 9, dizendo que mesmo da linhagem santa, mesmo da nação de Israel, que é o caso de Jacó e Esaú, Deus escolheu um para a salvação e o outro não. Então ele fala de eleições dentro da eleição. Então, a eleição de Israel é um tipo de eleição, certo? Como, por exemplo, a eleição da geração de Nínive nos dias de Jonas. Uma eleição nacional, Deus escolheu aquela geração, não todos os ninivitas, mas aquela geração de ninivitas, para serem salvos pela pregação do desencorajado, desanimado Jonas. Então, aquela eleição, sim, visava especificamente a redenção, a salvação daquele povo, certo? Mas não a eleição de toda a nação, de todo o povo assírio, de todos os assírios, mas dos ninivitas e daquela geração específica, porque a geração posterior àquela estava destinada à condenação, que é com o profeta Naum, há uma profecia com o profeta Naum de que Deus destruiria os ninivitas. Agora uma geração posterior à geração de Jonas. Mas tratando-se de Israel, da linhagem de Abraão, essa descendência ela é eleita para pertencer ao pacto, à aliança, e está exposta de maneira especial, quase que exclusivamente, das promessas redentoras, das bênçãos de Deus, da graça especial de Deus. Então vejam aí, a eleição de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 7 e capítulo 10. Alguém leia Deuteronômio 7, versículos 6 a 8 e capítulo 10, versículo 15. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Quem achou ler? Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o julgamento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. A capítulo 10 aí de Deuteronômio, versículo 15, ainda sobre essa temática aí da escolha de Israel como um povo, como nação. Uma eleição nacional, étnica. Capítulo 10, versículo 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Então aí, uma escolha nacional, uma escolha de um povo, uma escolha de uma etnia para receber benefícios especiais, inclusive as promessas da salvação, né, e servir a Deus. Então a escolha nacional de Israel, mostrando a soberania de Deus sobre os povos, certo? Ainda um outro tipo de eleição, para a gente tratar especificamente, passar para os textos bíblicos que falam da eleição para a salvação. Outra eleição é em relação a pessoas para exercer serviços ou ofícios. Podem estar diretamente ligadas à igreja, à obra da igreja ou não. Então, Deus escolhe algumas pessoas para funções, ofícios específicos, certo? Ainda que isso não esteja necessariamente ligado à salvação. Por exemplo, Ciro, Deus diz que Ciro é um escolhido de Deus, chama Ciro de ministro de Deus. Ciro não tem consciência nenhuma disso, não trabalha em prol do reino de Deus conscientemente, não é um salvo, provavelmente um condenado ao inferno, mas Deus chama Ciro de ministro de Deus. Por quê? Porque Ciro iria ter uma missão muito importante que até beneficiaria a Igreja Nacional de Israel, que era autorizar e preparar
né, expedir aquela carta que posteriormente, né, Dário vai se valer dela, para o retorno dos judeus, depois do cativeiro babilônico, para o retorno dos judeus para Jerusalém na reconstrução do templo. Então Deus diz que, profetizando ali com Isaías e tal, diz que Ciro seria uma vara em sua mão, um cajado em sua mão, um ministro seu. Então mostra de fato uma escolha soberana de Deus. Aí neste caso, uma escolha que não promove uma autoconsciência dessa escolha, né? Uma compreensão da natureza espiritual deste papel, diferente das vocações daqueles que são crentes e que servem diretamente ao reino de Deus. Mas o Senhor, a Bíblia fala de eleições, de escolhas de Deus para alguns indivíduos exercerem funções e terem alguns ofícios específicos, né? Então vejam aí, por exemplo, lá em Êxodo 31, versículo de 1 a 11, um texto que a gente até pregou aqui, onde fala dos artífices que trabalhariam no tabernáculo, né? Deus claramente diz que eles foram escolhidos e capacitados com dons, com habilidades para exercer o ofício, né? na construção do tabernáculo, principalmente no que tange a arte, né? A arte que seria usada. Alguém leia aí, Êxodo 31, de 1 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então, claramente Deus aí fala que ele escolheu e dotou de dons estes homens para exercer aí o ofício de artistas, trabalhando diretamente na casa, a construção do tabernáculo, na casa de Deus. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, quem achou ler aí, quem achar leia, 1 Coríntios 12, 11, ele mostra como Deus então distribui também dons e vocações na igreja para o serviço do Senhor. Então, escolhe, é um princípio eletivo, de escolha, para distribuir dons específicos e vocações específicas para o serviço de Deus na igreja. O faz de uma maneira geral também em relação aos homens, mas de uma maneira especial para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 11. Então, diz que o Espírito distribui, né, o Espírito de Cristo, distribui os dons a cada um conforme a sua soberana vontade para a edificação. Ele vai explicar no capítulo 12 aí, para a edificação da igreja. Só para a gente ver como Deus soberanamente lida com os seres humanos, elegendo e escolhendo alguns para funções específicas. Então, tratando-se da eleição para a salvação, a Bíblia mostra, então,
que Deus o faz baseado em sua soberana vontade. Se ele dispõe os homens a serviço, as vocações, o papel, a função, o destino de cada um, de cada criatura, incluindo os anjos e os homens, também Deus o faz soberanamente, baseado em sua vontade livre, a escolha para a salvação. Então Deus escolhe alguns para a salvação conforme a sua vontade, condicionado a si mesmo. Então é incondicional, ou seja, o seu próprio querer. Vamos ver aqui alguns textos para a gente concluir essa parte hoje, de como a Bíblia trata a doutrina da eleição, mostrando que ela se baseia exatamente na escolha de Deus. A gente viu em Efésios capítulo 1, né, ele dizendo que Deus escolheu segundo o beneplácito, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, ele diz que Deus escolheu segundo o beneplácito de sua vontade. Essa ideia de que Deus escolhe baseada em sua vontade livre. Lá em Romanos 8, 28, que a gente leu, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Chamados segundo a vontade de Deus, não dos homens, não baseado em nenhuma circunstância humana, como nós vimos. Então, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme esse conheceu antes, aqueles que ele já tinha uma relação com eles em sua mente, em seu plano divino. Essa ideia de conhecer antes não é antever fé, mas conhecer antes é tê-los em sua mente como parte de seu plano, é já se relacionar com eles como eleitos de Deus. Aqueles que conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou e glorificou. Então, mostrando a obra de Deus toda baseada em sua soberania. Então, uma escolha soberana. Alguém lê aí o texto de Marcos, capítulo 13, versículos 20 a 22, e 2 Tessalonicenses 2,13. Quem achou, lê. 2 Tessalonicenses 2,13, Marcos 13, 20 a 22. Não tivesse Senhor enviar a Cristo, ninguém falaria. Mas conforme diz ele, que ele abreviou o castigo. Então, se alguém disser, em castigo, ou ele, para, então, Jesus está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, realizando sinais e prodígios, e ele diz que se fosse possível, poderia enganar os eleitos, mas não é possível. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eles não podem ser enganados, porque a eles é destinado a fé, a verdade, o conhecimento da verdade. Eles não podem ser dominados pela mentira. Isso é muito interessante. Então, esses eleitos não podem ser enganados, porque a eles foi destinado o conhecimento da verdade. Jesus fala sobre isso. Então, por isso que ele diz, esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. A ideia de que esse sofrimento seria abreviado para que os eleitos pudessem ser alcançados, porque seria um dia de juízo, né? Para que os eleitos pudessem ser alcançados com a graça da salvação. Então, é um ponto que Cristo está mostrando aí, como os eleitos não podem ser destruídos ou condenados ou deixar de receber a salvação, porque a eles é destinada a salvação e ela é assegurada a eles. Então ele diz, é abreviado por causa deles o sofrimento e impedido que eles sejam enganados, porque os sinais são tão poderosos que poderiam enganar os eleitos, mas eles não podem ser enganados, porque então mostra que a condição não está no homem, a segurança não está no homem, a condição não está no homem, mas em Deus.
na vontade de Deus, no plano de Deus. 2 Tessalonicenses 2,13, quem achou ler? Então, Paulo está louvando a Deus pela vida dele, dos Tessalonicenses, dizendo assim, olha, graças a Deus que nos escolheu para a salvação. Ó, então veja aqui, a escolha, a eleição, a predestinação tem como objetivo sermos alcançados, nos elegeu para a salvação, para que alcançássemos pela verdade, ou seja, para que pudéssemos crer na verdade. Então, mostra que a condição é a escolha de Deus, e ela é incondicional às circunstâncias e às escolhas humanas. Então, por isso, os calvinistas reafirmam a eleição incondicional, que Deus escolhe alguns para a salvação, conforme a sua soberana vontade. Semana que vem a gente conclui mostrando por que é incondicional em relação ao homem, qual é o papel da fé dentro do plano da predestinação. Isso é muito interessante porque, assim como os arminianos dizem que não é justo, que a eleição baseada na soberana vontade de Deus não é justa, não dá ao homem a possibilidade de escolha, não ignora e despreza a evangelização. Não, pelo contrário. Todas essas coisas são meios que Deus vai usar para confirmar a eleição, para revelar o propósito da eleição. A eleição não é o fim, a eleição é o meio. Fomos salvos para a salvação, salvos para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.